Então, é mais ou menos essa ideia. Tem um buraco lá, ele serviu para retirar o material para construir a casa e tem que servir para outra função dentro do sistema, outra função diferente. 2 ou 3 outras funções, pelo menos. A casa azul não foi terminada ainda. Então, ele ainda é um buraco, né? Mas, seguindo esse princípio da permacultura, ele deve, pelo menos, realizar mais 2 ou 3 funções dentro do sistema. Aí, quando eu dei um estilo de vida. De fato, né? Um estilo de vida que tenta, digamos, é mais um espaço livre que tenta reunir diferentes estilos de vida, né? São pessoas com diferentes trajetórias, diferentes objetivos. O mestre Cobra Mansa, ele gosta de definir o quilômetro Turandê como sendo um local onde as pessoas vão para se refugiar das opressões da sociedade, se fortalecer por meio da convivência coletiva e retornar para suas vidas para enfrentar essas opressões. Então não é mais um quilômetro no sentido de você se refugiar e se isolar do restante da sociedade. É um local onde as pessoas vão, aprendem umas com as outras e retornam para suas vidas para enfrentar as opressões, né? Aí que isso reflete na outra questão, a quantidade de pessoas que moram no local. Fixo mesmo, se eu não me engano, moram 2 ou 3 famílias. O mestre Cobra Mansa, a companheira dele, o Dó, a contramestra GG e as filhas, o filho e a filha dela. Mas, ao longo do ano, normalmente tem de 15 a 30 pessoas no quilômetro Turandê. Que as pessoas vão para lá, passam um mês ou 2 meses trabalhando, não pagam pela estadia, não pagam pela alimentação, não recebem salário, trabalham no quilômetro Turandê para poder aprender capoeira Angola e permacultura. Então, o fluxo de pessoas é muito grande. A rotatividade de pessoas no quilômetro Turandê é muito grande. Então, a quantidade de pessoas fixa é entre 8 a 10 pessoas, mais ou menos. Mas, rotativamente, varia de 15 a 30 pessoas residindo lá no quilômetro Turandê. E essa ideia da permacultura, né? Plantar diferentes culturas para que um nutriente supra o outro. Basicamente isso. É um sistema que seja circular e que os elementos se apoiem mutuamente, né? Um elemento... Normalmente a agrofloresta é um bom exemplo para isso, né? Você planta primeiro as árvores que são pioneiras, elas crescem, geram sombra, e as árvores e as plantas secundárias elas vão crescendo depois. Aí, se você planta hortaliças, elas, como são de ciclos mais curtos, elas dão retorno para o sistema mais rápido, né? Enquanto as perenes vão dar retorno só mais na frente. Então, essa é a ideia mesmo, ser o mais diverso possível para que você crie certa estabilidade em relação às variações que existem fora do sistema. Acho que é isso. Mais alguma questão? Eu gostaria de fazer uma observação, para quem for fazer o questionamento, só uma observação. Para quem for fazer algum questionamento, que pudesse estar se apresentando e falando do curso que estuda. Não precisa levantar a mão. Vamos criar a professora Caína, depois o Úbio, depois o professor Mário. Vai fazer inscrição aí. Vai daqui. Bom, boa noite a todos e todas. A Baioni, parabéns pela palestra. Acho que é um trabalho extremamente interessante, né? A oportunidade de todos nós conhecermos um pouco melhor o cotidiano de um quilombo, né? E acho que a gente até sai um pouco da noção da mistificação, né? A gente entende um pouco do que a gente está falando e pode vivenciar e ver. Isso é importante. Bom, eu tenho duas considerações, né? A primeira, se a gente for pensar no dia de hoje, né, no 13 de maio,
e aí a abolição da escravatura. E pensar, então, nesse dia um pouco que eu conversei com os alunos durante o grupo de estudos e durante as aulas, que eu acho que a importância de a gente pensar o 3 de maio é pensar como um movimento de resistência, né? Não mais na ideia de um grupo passivo que recebeu de presente, né, a abolição, mas sim na ideia da resistência da população negra, enquanto esse movimento de resistência ele vai se opor à escravidão. Nesse sentido, os quilombos é o que representam o maior espaço de resistência, né? Então, a minha questão é como que o quilombo Tecondê, né, pensa um pouco essa noção da resistência contemporaneamente, né? Pensando que é um espaço, que é um quilombo, e buscando um pouco a história dos quilombos no Brasil e a importância dos quilombos enquanto movimento de resistência e da ação da população negra, né, um espaço de ação, de atuação. Então, como que o Tecondê pensa nessa questão, né, na ideia da resistência, talvez um pouco associada a um pouco do que você disse sobre a autonomia, né, como que isso acontece no quilombo. A outra tem relação com a sua formação. Eu vou retomar um pouquinho, né? Você disse no início da sua fala que é formado em engenharia florestal, é isso? E que a assistência aos quilombos só pode ser feita a partir da demarcação, né, do reconhecimento do território quilombola. E aí eu fiquei, né, refletindo. Na formação da engenharia florestal, de um modo geral, como se dá a preparação para que vocês possam fazer essa assistência? Porque aí você fez uma fala para a gente sobre a permacultura, que é um outro, né, modo de produção, não sei se eu posso dizer assim, está correto? E, então, que pode ser novo e que me parece bastante novo para, né, várias pessoas. Então, na formação, para que vocês possam estar preparados para dar essa assistência, como é que passa a questão étnico-racial? E aí a gente pode retomar, ou na verdade relembrar, né, a Lei 10.639, que torna obrigatório a discussão sobre a questão racial nas formações, e hoje uma luta que a gente seria essa formação no ensino superior, né, na formação dos profissionais. Então, como a questão étnico-racial chega na formação dos engenheiros florestais? Lá atrás. Bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite a todo mundo aí. Meu nome é Hugo, eu sou discente do curso de Ciências Sociais. Achei bacana, você vem dizendo. Eu queria saber de você, porque eu conheço pouco de capoeira Angola, né? Mas pelo que eu conheço, eu não sei se isso é uma ideia homogênea lá de BH, mas geralmente os angolanos, não fazendo parede entre eles, mas os angolanos normalmente eles não comem carne, eles têm uma alimentação mais saudável, zero agrotóxico, né? Eles são bem... pelo menos na minha terra eles são assim, sabe? Eles têm uma coisa de consumir coisas realmente saudáveis, e a Angola não é como a regional, que é vista por eles, e até por mim em alguma medida, com um certo preconceito da Angola ser mais modismo, da Angola ser mais uma dança encantadora do que uma arte de jogar em si, né? Eu queria que vocês fizessem uma relação da questão da capoeira Angola com a alimentação e fazendo uma síntese com o desenvolvimento sustentável também, né? Que a nossa alimentação, eu digo, no meu ver, sei lá, a nossa alimentação de uma maneira geral, ela está bem aquém do que deveria ser, né? E uma outra pergunta é, por que essa, entre aspas, rivalidade Angola regional? É isso. E pensava tudo bem. Bom, gente, boa noite. Boa noite. Parabéns pela fala. A minha pergunta, meu nome é Mário, sou professor do curso de Pedagogia. E minha pergunta é o seguinte, cara, é mais relacionada à questão da resistência, certo? Eu vou contextualizar a minha pergunta, mas ela é bem objetiva. Na tua fala, tu coloca assim que tem, na verdade, os movimentos têm duas estratégias, né? De, primeiro, fortalecer
no seu interior para, digamos aí, resistir, né, às desmedidas do capital, e num segundo momento, ou talvez a segunda estratégia seria estabelecer relações com o Estado, né? Então, meu questionamento é o seguinte: com relação ao quilombo em tela, como que ele estabelece essa relação com o Estado nesse sentido da resistência, na busca pela garantia da existência do movimento, do quilombo, né? Pensando também na relação que ele estabelece com o movimento maior, do movimento, né? A questão do movimento negro. E o segundo, cara, meu segundo questionamento é o seguinte: você se sustenta nas questões aí apresenta pra gente o Malcolm X e coloca a Terra, atribui uma centralidade na Terra, né? E destacando ela aí como um elemento importante para o movimento, né? E também para o movimento negro, né? E assim, em que medida e como que o quilombo ele estabelece relação com os movimentos urbanos, e como que é essa relação, se ela é tensa ou não, porque penso eu que tem uma relação muito tensa entre movimentos urbanos e rurais, ao ponto dos urbanos não se ver representados nos rurais, né? Então, esses dois questionamentos que eu coloco para vocês. Primeiro, né, como o quilombo tem uma defesa à resistência às opressões, ao racismo. Pelo que eu consegui, pelo que eu interpreto do que o mestre Cobrança fala, é um pouco dar um passo além, né? Ir para além da resistência, ir para além de você apenas sobreviver, e você começar a construir modos de vida alternativos, independentes, modos de vida que não dependam tanto que não fiquem tão frágeis frente às opressões existentes, né, na sociedade, como frente ao racismo. Então, a ideia de que o racismo está permeado na sociedade, constitui as relações de poder, constitui o Estado, a história brasileira, né, construída pela escravidão e pelo racismo, mas não se pode ficar refém e sendo sempre você reagindo às ações da sociedade ou do Estado. Eu entendo que o Clodoaldo dele pensa no momento de você começar a ditar seu próprio ritmo de vida, tentar ditar seu próprio modo de vida, sair da resistência e começar para a proposição. Muitas vezes, algumas vezes por ataque, por enfrentamento direto, mas o máximo possível sair dessa ideia de resistência, que traz uma ideia de passividade, de uma força que atua sobre, você resiste a essa força, e você começar a se empoderar para gerar contra-forças, né? Que não sirvam só para resistir, porque senão o sistema capitalista ou então o racismo, e você criando maneira de ir contra. Mas não necessariamente você precisa ir contra, às vezes você precisa ir para o outro lado. Usando um pouco a ideia, se não me engano, se vem uma força, você vai na direção da força que você acaba atingindo o seu adversário. Então não precisa sempre resistir e embater o racismo. Você tem que criar forças para ir em outras direções, em outros vetores. Pelo que eu entendo, é muito isso, assim, você sair da passividade e começar a ditar qual é o seu próprio caminho, qual é o seu modo de vida. E como se dá a formação dos técnicos extensionistas nas relações étnico-raciais? Não se dá, assim. Não tem formação na engenharia florestal, nas relações étnico-raciais, e também não tem formação dos técnicos extensionistas para valorização dos conhecimentos tradicionais das comunidades. Isso tudo está no campo da proposição ainda, das pesquisas, e de você propor uma nova formação dos técnicos extensionistas, para as pessoas que fazem engenharia florestal, engenharia agronômica. A formação ainda está muito distante, não tem pedagogia. Eles
não tem aula de pedagogia, sociologia, história, matérias que ajudam a compreender a realidade e